Como evitar a segunda fermentação na garrafa e ainda por cima não deixar a garrafa explodir? Esta é mais uma dúvida aqui no Momento de Hidromel. Solta a belinha aí! Uma das preocupações de produtores de hidromel é justamente a explosão de garrafas e a segunda fermentação ou a carbonatação não intencional dentro de sua garrafa e aí desequilibrando o seu mosto, desequilibrando na verdade o seu hidromel. Eu sou Romualdo Juliato e você está no Momento de Hidromel aqui no Tassi Copo no YouTube. Aqui você pode esclarecer suas dúvidas de produção de hidromel, mandando nos comentários aqui embaixo ou participando do nosso grupo do Telegram. Tem link aqui embaixo, você pode participar e compartilhar as suas produções e as suas dúvidas também. E hoje quem enviou a dúvida foi o Gustavo Gribowski. Desculpe se eu errei aí a pronúncia do seu sobrenome. E ele escreveu: Romualdo, tentei fazer um hidromel suave adoçado depois de pronto utilizando mel de jataí. Para quem não conhece o mel de jataí, a abelha jataí, abelha ASF, abelha sem ferrão. E aí, ele continuando, ocorreu que ele entrou nesse processo de segunda fermentação, porque ele comentou justamente num vídeo que eu fiz especificamente falando sobre a segunda fermentação. E continuando, e virou um espumante. O resultado, mesmo inesperado, foi satisfatório, mas me trouxe algumas dúvidas. Primeira, como eu faço essa adição sem que ela gere a segunda fermentação? E a segunda dúvida é mais uma preocupação com relação a essa segunda fermentação em garrafas de vinho. Existem chances delas explodirem? Qual a recomendação caso eu resolva repetir este feito? Abraço e parabéns pelo canal. Gustavo, eu que agradeço aí pela participação, pelo envio das suas dúvidas, aliás. Vou responder por partes, obviamente, e quero fazer uma pequena correção. Provavelmente, e quase certeza, você não tentou fazer o seu primeiro hidromel, você fez o seu primeiro hidromel. E se você também tem dúvida em fazer, tem que encarar, tem que ir para frente, tem que tocar esse projeto, vai, faz. Primeiro, leia bastante, entenda como é que funciona a produção, assista aqui os nossos vídeos aqui no canal Tassi Copo, obviamente faz aquele Midflix, e aí você vai com certeza ter seus argumentos e saber como fazer seu hidromel. Tem várias receitas na internet e Gustavo, vamos aí responder as suas dúvidas. A primeira dúvida é como evitar a segunda fermentação, aquela indesejada que você não queria, que ocorreu e no caso do Gustavo foi muito bem aceita, claro. Mas como evitar essa fermentação? Primeira coisa que a gente precisa entender é que o Gustavo, no caso, utilizou o mel de jataí, como eu falei, a abelha sem ferrão. Só que existe uma diferença entre as apis, né, as abelhas europeias africanizadas do mel, com o mel de ASF. Lógico, além dos caráteres frutados, florais, etc., do paladar, do aroma, é a umidade ou a água presente nesses meles de ASF. Normalmente, assim, o mel normal de abelha europeia africanizada são 17% de umidade de água nesses meles, o que evita um pouco a fermentação natural, ou seja, ela já pode fermentar naturalmente no balde. Já falei sobre fermentação de mel fermentado aqui também. Lá no final vou deixar algumas miniaturas e recomendações aqui embaixo também nos primeiros comentários deste vídeo. Mas o que acontece na ASF? A ASF tem muito mais água, tem muito mais umidade, ou seja, mais do que o dobro quase, né? 35% desse mel de ASF é formado por água, ou seja, ele já fermenta naturalmente no oco da árvore, na própria caixa. Muitas vezes se deixa o mel lá, ele já vai fermentar, ele já vai estar com teor alcoólico, o que não é legal, por exemplo, no caso de você fazer um back sweeting, que foi o caso que você fez. Não é que não é legal, você fez o back sweeting, só que ele teve a ação de um licor de tiragem, ou licor de tiragem, que é utilizado nos métodos espumantes. Porque no método espumante, eu já fiz um vídeo sobre os métodos espumantes, sobre como é que se faz os métodos espumantes do tradicional e outros mais. E um deles é colocar o licor de tiragem dentro da garrafa para acontecer a segunda fermentação dentro dela. E esse licor de tiragem tem água, um pouco de levedura e também açúcar.
Pasme, é açúcar que se utiliza no método tradicional, no método champenoise, é o método tradicional de espumantes, originário lá na região de Reims, no norte da França. Então é desta forma que se faz, se coloca, tampa essa garrafa e aí ele fermenta lá dentro. O que acontece com o mel de ASF, que ele já tem também água em quantidade, tem leveduras selvagens próprias do próprio mel e também o dulçor, como eu falei, o mel é doce. Então ele funcionou mais como licor de Raj do que necessariamente como backsweet. Lógico, ele subiu o dulçor, só que também fez essa segunda fermentação na garrafa. E como evitar essa segunda fermentação na garrafa? Bom, dois métodos que eu posso te recomendar, Gustavo. O primeiro é a pasteurização. Nesse caso do mel de jataí, não seria muito recomendável a utilização, porque esse mel, o mel de ASF, é muito delicado, é muito floral, tem diversos outros, além da acidez mais alta também, de outros aromas que eles podem se perder na pasteurização. Então, assim, pode não ser muito legal porque você vai perder todo o brilho desse mel fantástico. Além delas produzirem muito pouco mel, né? Então, essa coisa de se encontrar mel de garrafa gigante desse tamanho, assim, 1 litro, mel de Jataí do Norte, geralmente aparece muito aqui em São Paulo, pro pessoal que é da região norte, aparece, eles vendem como isso. A gente sabe que o Jataí não produz tanto mel assim, então é bem difícil você achar esse mel a esses custos mais acessíveis. Geralmente o mel do Jataí é bem mais caro, é mais de 10 vezes mais caro do que o mel de abelha com ferrão. O outro método é utilizando os aditivos. Já foi falado algumas vezes aqui no canal, que é o metabisulfito de potássio e o sorbato de potássio. Os dois juntos trabalham muito melhor. E aí vem o pessoal purista e vem falar pra mim, poxa, o hidromel é tão saudável, é uma bebida tão nobre e vai utilizar aditivos químicos. Gente, aditivos químicos é uma proteção para o próprio cliente. Já falei isso anteriormente. Quem tem uma visão um pouco mais ampla vai entender o que eu quero dizer. Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Obviamente, se quer fazer uma coisa mais natural, vai esperar eu terminar a fermentação, espera terminar essa segunda fermentação, encerrou, ele vai ter o dulçor, vai subir o teor alcoólico, provavelmente as leveduras vão morrer por intoxicação. Mas se você não quer isso, e quer deixar aquele dulçor, deixar aquele caráter do mel de ASF, a única forma é realmente utilizar o metabisulfito e o sorbato de potássio. E aí não é o Romualdo falando de orelhada não, viu? Eu pesquisei muito. Aliás, quase 100% dos vinhos que chegam no Brasil têm sulfitos, sim. Até os orgânicos têm sulfito em menor quantidade. Os biodinâmicos é um pouquinho menos, ou talvez zero. Só que eles não chegam a uma distância muito longa da onde foi produzido, justamente porque eles não aguentam sem o sulfito ou sem um conservante. São ótimos autores, com gabarito muito alto no hidromel e em bebidas. Tá, o Ken Sharon, que eu já falei algumas vezes, recomenda também a utilização. O BJCP, que é um órgão importantíssimo que forma juízes de cerveja, de hidromel e de cidra para o mundo inteiro, é o norte-americano, mas forma isso, recomenda a utilização para estabilização do hidromel. Então não sou só eu falando, é uma recomendação. Se você quer usar esse mel, é uma forma de fazer isso. A outra forma é, de repente, você utilizar um mel que não tenha tanta água, como as abelhas europeias. E a segunda dúvida aí do Gustavo é a preocupação dele com relação à utilização de garrafas. Eu já falei em outro vídeo sobre a explosão de garrafas. É um risco muito grande de ferimentos graves quando tem uma explosão de garrafa. Então não recomendo a utilização de garrafas tradicionais para vinhos tranquilos, não carbonatados, para a utilização nos hidroméis carbonatados. Existem garrafas específicas que foram criadas, e não é de hoje, é de muito tempo, justamente para os espumantes. Você pode ir em qualquer loja de vinhos, mercado, você vai ver que a garrafa é mais grossa, é mais pesada, existe um formato diferente e ela é mais grossa justamente porque para poder aguentar até 6 atmosferas, de 5 a 6 atmosferas de pressão dentro dela. E ela foi criada justamente por isso. Inclusive a parte cônica da parte inferior dela é justamente para isso, para ter uma compensação do gargalo com o fundo, para não explodir o fundo também. Ela também é composta de uma rolha especial para que quando você remova a rolha
não precisa de um extrator, não precisa de um saca-rolha, e também se utiliza-se a gaiola ou muselet, que essa gaiolinha segura essa rolha com tanta pressão ali dentro, para evitar justamente esse problema. Você pode usar garrafas de cerveja, apesar de não ser tão elegantes, de não merecer o hidromel, a garrafa de cerveja, nesse caso, não se for um Bragotte, que eu acho que aí tem uma relação um pouco mais com a cerveja, ficaria, é prática, mas não seria a melhor das opções, justamente se você esperar um pouco ainda do hidromel amadurecer por conta da tampinha, tipo Skill Crap ou coroa, da forma que você quiser chamar. Ela não é tão elegante, mas funciona bem. Recomendo, então, estudar um pouquinho mais sobre os métodos espumantes de vinhos, pela similaridade com os métodos utilizados pelo hidromel. Vale também ler um pouco, estudar um pouquinho sobre cerveja, sobre fazer um prime, como fazer isso. Talvez adquirir aí um equipamento cervejeiro mais barato, mais simples, que é o manômetro, por exemplo. Você vai poder pegar uma garrafa teste e saber a pressão que ela tem com o manômetro. Ele vai medir para você quantos bar tem lá dentro, quantas atmosferas, e você vai poder, então, fazer a medição da quantidade exata que você vai usar para o mosto todo ou por garrafa, caso você queira fazer um por um. Então vale a pena você aí estudar um pouquinho sobre isso, para você entender quanto que você vai utilizar dessa mistura de mel e água, ou o que for, antes de começar a se aventurar. Faça os testes antes de ter uma produção. O manômetro ajuda bastante. E eu acho que usar as garrafas, tenho certeza que utilizar as garrafas próprias e corretas vale muito a pena. São mais caras, método diferente, mas vale a pena para você não ter nenhum problema aí, nenhum tipo de acidente. Esse momento de hidromel ficou um pouquinho mais longo, mas nos últimos episódios do momento de hidromel eu tenho adicionado aí dicas no final. Nesse caso foram 2 dúvidas numa só, né, no único vídeo. Se você é novo aqui no canal, primeira vez, já peço que dê o like, faça a sua inscrição. Você que já assiste sempre o Momento de Hidromel, você verificou se está inscrito aqui? Ajuda bastante para que o YouTube te recomende outros vídeos, e sempre que tiver uma postagem nova, ele vai te dar uma chamadinha, te dar uma notificação lá, acione a notificação. Vale a pena, não é mendigando a inscrições, mas é justamente para o YouTube te fornecer, pelo algoritmo dele, outras recomendações similares que vão te ajudar nessa jornada das fermentações e do hidromel. Novamente, Gustavo, muito obrigado por sua participação aqui, e se você também tem dúvida, manda aqui no comentário, ajuda bastante a eu buscar outros temas para ajudar vocês também. Nesse momento já deve estar aparecendo aqui aquelas miniaturas que vão ajudar você nessa jornada também. Agradeço novamente, um abraço e até o próximo Momento de Hidromel aqui no Tassi Copo.